Olá, amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, Pelé foi o maior jogador que o mundo já conheceu. Dentro dos campos, ele foi um gênio com seus gols e dribles incríveis. Dono de uma capacidade incrível de improvisar, Pelé foi um guerreiro em campo. Tamanho era sua fama que o jogador chegou a parar uma guerra. Pelé recebeu das mãos divina o que nenhuma escola de futebol pode conceder a um jogador: o dom de fazer gols e driblar de um jeito que só ele sabia fazer. Pelé tinha uma capacidade de pensar muito rápido, e isto foi o seu diferencial. Infelizmente, a probabilidade de existir outro Chaplin, outro Beethoven, outro Isaac Newton, outro Pelé é muito pouca. Mas tenho esperança que o nosso Brasil ainda possa ser abençoado com outro Rei Pelé. Você sabia que Pelé fez seu 1000º gol contra seu time do coração? E você sabia que o rei do futebol tem um defeito físico que quase o impediu de jogar na Copa de 70? E por que o apelido Pelé? Pobre negro, Pelé tornou-se o rei do futebol. Mas como isso tudo aconteceu? É este o vídeo de hoje, documentário Rei Pelé. Deixa aí nos comentários, você tem saudade dos jogadores antigos? Da época em que eles jogavam pelo amor à camisa? Da época em que os jogadores não pintavam os cabelos de amarelo? Da época em que os jogadores não faziam dancinha? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, sob o signo de Escorpião. O pai de Pelé também era jogador, se chamava João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e sua mãe se chamava Celeste Arantes. Pelé é o mais velho de 2 irmãos. O pai de Pelé chegou a jogar futebol profissional, mas teve uma contusão e foi obrigado a abandonar a carreira como jogador, mas continuou trabalhando como técnico. Pelé recebeu o nome de Edison em homenagem ao inventor da lâmpada, Thomas Edison. Edison recebeu o apelido de Pelé durante seu tempo de escola por conta da forma que pronunciava o nome de seu jogador favorito, o goleiro Bilé, do Vasco da Gama de São Lourenço. O menino chamava o goleiro de Pilé. Foi então que seu colega o começou a chamar de Pelé. No início ele não gostava, mas pegou. Na verdade, o apelido de Pelé era Dico. O único irmão de Pelé chegou a ser jogador, mas não obteve o mesmo sucesso do irmão. Ele faleceu aos 77 anos em 2020. Quando tinha 5 anos de idade, a família mudou-se para Bauru. Pelé cresceu na pobreza em Bauru, São Paulo. Ele ganhava dinheiro extra trabalhando em lojas de chá. Ensinado a jogar futebol pelo seu pai, não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol adequada e geralmente jogava com uma meia recheada com jornal e amarrada com uma corda, ou ainda jogava com uma laranja. Com 13 anos, Pelé começou a jogar pelo time Baquinho, equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, que conquistou 2 campeonatos infanto-juvenis. A equipe do Baquinho se desfez em 1955 e os garotos resolveram criar uma nova equipe, desta vez para jogar futebol de salão. Pelé acreditou o futebol de salão por ajudá-lo a pensar melhor e mais rápido. Além disso, o futebol de salão permitiu-lhe jogar com adultos quando tinha cerca de 14 anos de idade. No ano de 56, Valdemar Brito, que foi jogador e treinador, levou Pelé para a cidade de Santos para experimentar jogar para o time profissional Santos Futebol Clube, dizendo à administração do Santos que o jovem de 15 anos seria o maior jogador de futebol do mundo. Pelé impressionou o treinador do Santos, Luiz Alonso Pérez, o Lula, no estádio Urbano Cadeira, e assinou um contrato profissional com o clube em junho de 56. Pelo contrato, Pelé recebia um salário de 6.000 cruzeiros, valor que ele enviava para sua mãe.
Inicialmente atuou na equipe amadora do Santos, marcando 13 gols em 13 jogos. Ele fez a sua estreia profissional em 7 de setembro de 56, com 15 anos, contra o Corinthians de Santo André, e teve um bom desempenho em uma vitória de 7-1, marcando o primeiro gol. Pelé iniciou a temporada de 57 na reserva, por ser considerado ainda muito jovem. Começou a se destacar nacionalmente no torneio Rio-São Paulo de 57. Neste ano foi o artilheiro da equipe junto com Dorval. Pelé foi convocado pela primeira vez para a seleção, tendo apenas 10 meses de carreira. Curiosamente, por diversas vezes já se declarou vascaíno. Em 67, quando ainda atuava pelo Santos, afirmou que o Vasco era seu time de coração. Com a convocação para a seleção, Pelé consolidou sua posição como titular no ataque santista, assumindo a camisa de número 10. Alçada a posição de titular, tornou-se artilheiro do Campeonato Paulista de 57 com 17 gols. Nesse ano, Pelé conquistaria seu primeiro grande título com o Santos com a conquista do Campeonato Paulista. Ele iria terminar o torneio como artilheiro da competição com 58 gols, um recorde que permanece até hoje. Ele calcula que tenha jogado mais de 100 partidas naquele ano entre Santos, Seleção Brasileira e o time do Exército. Durante o Campeonato Paulista, Pelé marcou o gol que considera como o mais memorável de sua carreira no estádio Conde Rodolfo Crespi, em partida contra o Clube Atlético Juventus, em 2 de agosto. No lance, ao receber um lançamento de um companheiro, Pelé aplicou de costas uma meia-lua em seu marcador, sem deixar a bola tocar no chão, e na sequência chapelou 3 adversários, incluindo o goleiro, concluindo o lance sem deixar a bola cair. Como não há imagens de vídeos do jogo, Pelé pediu que uma animação de computador fosse feita com esta finalidade específica. 5 décadas depois, uma placa foi colocada no estádio em homenagem ao lance. Pelé também marcou um dos seus gols mais famosos contra o Fluminense no Maracanã. Recebeu a bola na entrada de sua própria área e correu ao comprimento do campo, driblando 6 adversários antes de chutar a bola, além do goleiro. O Santos continuou sua excursão, indo então para a Nigéria, país que se encontrava envolto em uma guerra civil. Da Nigéria, Santos partiu para Moçambique, voltando então para a Nigéria. A partida contra a seleção do estado do Centro-Oeste seria realizada em Benin. Como Benin se encontrava na fronteira da região separatista de Biafra, um cessar-fogo teria sido negociado entre a Nigéria e as forças separatistas para que o confronto pudesse ocorrer. Declarações de alguns jogadores do Santos confirmariam o ocorrido. O goleiro Gilmar e o atacante Coutinho afirmam que tão logo o avião do Santos zarpara, fora possível ouvir os tiros que indicaria que a guerra tinha reiniciado após a partida do time. Em 1971, Pelé disputou sua 10ª partida em Paramaribo, capital do Suriname. Até então, apenas 3 jogadores tinham atingido a tal marca: o goleiro soviético Lev Yashin, o ponta inglês Stanley Masteges e o atacante brasileiro Arthur Friedeges. O 10º gol veio em 19 de novembro de 69, em uma partida contra o Vasco da Gama, quando Pelé marcou a partir de um pênalti no estado do Maracanã. Marcado o pênalti, o nome de Pelé passou a ser gritado no Maracanã, até mesmo pela torcida vascaína. Pelé chutou no canto esquerdo de Andrada, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Ao cair e perceber que a bola tinha entrado, Andrada socou a grama, enquanto Pelé comemorava o seu 10º gol. Em imagem considerada histórica, Andrada permaneceu no chão por um tempo e só se levantou ao ser erguido por um companheiro. O goleiro, no dia anterior, tinha manifestado o desejo de evitar o gol número 1000 de Pelé.
No entanto, anos mais tarde, afirmou sobre o evento que o gol veio e em pouco tempo você vai se acostumando e você acaba adotando como um filho. Segundo o goleiro, em entrevista posteriormente, ele admitiu que foi muito feliz em ter tomado o 10º gol de Pelé. Copa de 1958. Foi nesta Copa que Pelé começou a usar uma camisa com o número 10. Pelé foi reserva nas 2 primeiras partidas do torneio, só vindo a jogar no 3º confronto. O gol contra o país de Gales, o primeiro de Pelé na competição, tornou-se então o mais jovem goleador de todos os tempos, com 17 anos e 239 dias. Ele marcou 2 gols nessa final, quando o Brasil venceu a Suécia por 5-2 em Estocolmo. Em 59, Pelé foi convidado para servir o exército. Com a camisa do exército, Pelé atuou em 10 partidas, marcando 14 gols. Copa de 62. Quando a Copa do Mundo de 62 começou, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. No entanto, ele se machucou enquanto tentava um chute de longa distância contra a Tchecoslováquia, e isto manteria fora do resto da competição e forçou o técnico Aimoré Moreira a fazer sua única mudança de escalação no torneio. O substituto foi Amarildo, que teve bom desempenho. No entanto, Garrincha foi quem assumiu o papel de líder e levou o Brasil ao seu 2º título da Copa do Mundo, depois de vencer a Tchecoslováquia na final em Santiago. Copa do Mundo de 66. Pelé era o jogador de futebol mais famoso do mundo durante a Copa de 66 na Inglaterra. E o Brasil uniu então alguns campeões mundiais como Garrincha, Gilmar e Djalma dos Santos, com a adição de outras estrelas como Jairzinho, Tostão e Gerson, o que gerou grandes expectativas para ele. Entretanto, o Brasil foi eliminado na primeira rodada, disputando apenas 3 partidas. A Copa do Mundo foi marcada, entre outras coisas, por faltas graves em Pelé que o deixaram ferido pelos defensores búlgaros e portugueses. Pelé afirmou que a eliminação da Copa de 66 foi a maior tristeza de sua vida. Disse que não disputaria mais uma Copa. Segundo o companheiro de seleção Jairzinho, a decisão de Pelé chocou a todos os jogadores da equipe. No entanto, Pelé acabaria mais tarde por voltar atrás e disputar a Copa do Mundo de 70. Copa do Mundo de 70. João Saldanha não iria levar Pelé para a Copa de 70, caso ele continuasse como técnico. Ele explicou sua decisão de barrar Pelé em razão de sua miopia. João Saldanha disse o seguinte: a miopia ficará pior. Há 1 ano, mais ou menos, percebi que Pelé não enxergava direito. E isso explica suas más atuações no Santos e na própria seleção. Precisamos muito mais do que meio jogador. E Pelé, como está, é meio jogador, pelo menos em partidas duras como a que teremos no México. Após muita pressão sobre o técnico, Pelé foi convocado para a seleção no início de 69. Ele então recusou a princípio, mas depois aceitou e jogou em 6 partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, marcando 6 gols. Durante as eliminatórias, Pelé teve conflitos com o então técnico da seleção, João Saldanha. Saldanha também acusou publicamente Pelé de ser míope, o que supostamente lhe traria dificuldades em cabecear e enxergar a bola em jogos noturnos. O técnico então colocou na reserva em razão do fato. Pelé de fato era míope. O ex-jogador já confirmou que nasceu com a condição e que tinha 1,5 grau na vista direita e 2,5 graus na vista esquerda. Pelé acabou utilizando lentes de contato no final de sua carreira. Faltando 2 meses para a Copa do Mundo, Saldanha foi demitido e em seu lugar foi contratado o jovem Zagallo, com apenas 3 anos de carreira como técnico. Já esperava que a Copa do Mundo no México fosse a última de Pelé. Pelé foi muito festejado pela torcida local ao chegar no México. Milhares esperavam o desembarque da seleção no aeroporto. E Pelé foi muito aplaudido quando apareceu na porta do avião. A seleção jogou contra a Itália no final. O Brasil, é claro, venceu por 4-1.
Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira em 71. Sua despedida ocorreu em 2 jogos, um em São Paulo, no Morumbi, e outro no Rio de Janeiro, no Maracanã. Sua última partida foi em 18 de julho de 71, contra a Iugoslávia, no Maracanã. Como ocorrera em São Paulo, Pelé atuou apenas no primeiro tempo e deu volta olímpica no intervalo da partida. Com Pelé em campo, a equipe brasileira conseguiu 67 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. A camisa da última partida oficial de Pelé foi leiloada em 2019 por 30 mil euros, cerca de 137 mil reais. Pelé continuou atuando profissionalmente pelo Santos e especulou-se uma possível volta do jogador para a disputa da Copa de 74. No entanto, Pelé afirmou que preferiu parar no auge. Ele ainda atuaria mais 2 vezes com a camisa da seleção em partidas não oficiais. Uma em 76 em amistoso contra o Flamengo e outra em 1990 em um amistoso contra o resto do mundo, que marcou a comemoração dos seus 50 anos. Após a temporada de 74, Pelé aposentou-se de clubes brasileiros, embora tenha continuado a jogar ocasionalmente pelo Santos em partidas oficiais competitivas. 2 anos mais tarde, ele saiu de sua semi-aposentadoria para assinar com o time dos Estados Unidos, o Cosmos. Pelé também é conhecido por conectar a frase "jogo bonito" com futebol. Um artilheiro prolífico, ele era conhecido por sua capacidade de antecipar adversários na área e acabar com chances com um tiro preciso e poderoso com o pé. Pelé também era um jogador de muito treinamento e um atacante completo, com visão e inteligência excepcionais, reconhecido por seu passe preciso e capacidade de se unir aos colegas de equipe e dar assistência. Em seu início de carreira, ele jogou em uma variedade de posições de ataque, embora ele geralmente trabalhasse dentro da grande área como um segundo atacante ou centroavante. Sua ampla gama de habilidades também lhe permitia jogar em um papel mais retraído, como atacante interno ou segundo atacante ou fora do campo. O estilo de jogo único de Pelé combinava velocidade, criatividade e habilidade técnica com força física, resistência e capacidade atlética. Sua excelente técnica, equilíbrio, talento, agilidade e habilidade de dribles permitiram que ele vencesse adversários com a bola e frequentemente o via usando mudanças súbitas de direção e fintas elaboradas para passar por jogadores com seu movimento de marca registrada. O drible da vaca. Outro de seus movimentos de assinatura foi a paradinha. Apesar de sua estatura, 1,73 m, ele se destacou no ar devido à sua precisão de rumo, tempo e altitude. Reconhecido por seus chutes e também foi um cobrador de faltas e pênalti, embora muitas vezes ele abstivesse de fazer pênalti. Praticante do catolicismo, Pelé doou uma camiseta autografada ao Papa Francisco, acompanhada de uma bola autografada por Ronaldo. Está localizada no Museu do Vaticano. Em 1977, a imprensa brasileira informou que Pelé teve seu rim direito removido. Em novembro de 2012, passou por uma operação no quadril. Entretanto, em 2016, afirmou que houve um erro médico nesta cirurgia, o que levou à necessidade de outra cirurgia corretiva em 2015. Por conta da nova cirurgia, em dezembro de 2017, ele apareceu em uma cadeira de rodas no sorteio da Copa do Mundo de 2018 em Moscou. Em 2021, foi diagnosticado com um tumor no colo. Em setembro de 2022, foi divulgado que o tratamento de quimioterapia não estava sendo responsivo e que foi substituído por um tratamento paliativo. Segundo o capitão da Copa de 74, Beckenbauer, ele disse o seguinte: Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Ele reinou supremo por 20 anos. Não há ninguém para comparar com ele. Pelé foi o jogador mais completo que já vi. Ele tinha de tudo: 2 pés bons, magia no ar, rápido, equilíbrio perfeito e visão impossível. Ele foi o maior porque ele poderia fazer qualquer coisa e tudo em um campo de futebol.
O rei do futebol também atuou em diversos filmes. Sua primeira participação se deu no filme O Barão Otelo, nos Baratos dos Bilhões, de 71, no qual fez uma participação especial como um banqueiro rico e generoso. No ano seguinte, estrelou A Marcha, interpretando o escravo Chico Bondapé. Pelé já participou de 18 filmes no total, incluído o bastante criticado Pedro Mico, que trazia diversas cenas de nudez e sexo. Também contracenou com os Trapalhões na película Os Trapalhões e o Rei do Futebol, de 86. Seu filme mais famoso é provavelmente Fuga para a Vitória, com participação de Sylvester Stallone. Pelé e Stallone são prisioneiros numa prisão nazista, planejando sua fuga durante uma partida de futebol contra os oficiais alemães. O número de gols de Pelé é frequentemente relatado pela FIFA como sendo 1.281 gols em 1.363 jogos. Este número inclui gols marcados em amistosos de clubes, como as turnês internacionais que Pelé completou com Santos e também o time Cosmos nos Estados Unidos e alguns jogos que disputou para as equipes do Exército. Esta foi a história do Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, não esqueça. Você prefere os jogadores das antigas que jogavam por amor à camisa ou os jogadores de hoje que ganham milhões para pintar o cabelo de amarelo e fazer dancinhas antes da vitória? Até o próximo vídeo, estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei.